Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flor Bela Cadruza, criadora deste canal, e hoje estou aqui pura e exclusivamente para vos mostrar as minhas tranças. Uau! Não, brincadeira. Hoje estou aqui para vos falar de um tema que, na minha opinião, é super interessante, que é a importância do nosso desenvolvimento para o desenvolvimento da nossa carreira. Como todos nós sabemos, né? Como todos nós sabemos, o desenvolvimento é uma coisa que, digamos, não tem fim. E todo mundo tem sempre alguma coisa por desenvolver. E é importante termos aqui em mente que o desenvolvimento deve ser uma coisa intencional. Ou seja, não deve ser uma coisa que acontece por acaso. Nós temos que nos planear, temos que decidir e temos que agir. Eu vou dar-vos um exemplo muito engraçado. É assim, haviam 5 sapos que estavam por cima de um tronco dentro de um rio. Então, dos 5 sapos, 4 decidiram pular fora. Dou-vos 3 segundos para vocês me dizerem quantos sapos ficaram por cima do tronco. Pois é, quem disse um errou e errou feio. Decidir não significa agir. Os 4 sapos decidiram, ou seja, apenas decidiram que iam pular do tronco, mas não chegaram a pular. Então, por isso que é importante não só planear, não só decidir, mas também agir. Desta forma, para deixar tão claro, mas tão claro, o quanto o desenvolvimento deve ser uma coisa intencional. Com esta introdução, eu quero fazer-vos 2 perguntas. A primeira é: o que vocês têm feito para investir em vocês mesmos? O que vocês têm feito para investir em vocês mesmos? E a segunda é: o que vocês têm feito para vocês crescerem e se desenvolverem? Fica a questão. Nós podemos não ter um controle sobre as oportunidades que nos chegam. Mas, sem sombra de dúvidas, nós temos um controle sobre o nosso preparo. E o sucesso acontece quando a oportunidade chega e encontra-nos preparados para ela. Quando falo de sucesso, não falo necessariamente de, vamos lá, num âmbito profissional, tipo profissional de escritório, né? Não falo necessariamente da chegada a cargos maiores. Quando falo, se vamos, por exemplo, no âmbito das artes, não falo necessariamente da fama, mas falo do sucesso aqui na vertente saber fazer e saber fazer bem, certo? Ok. E para a nossa tristeza, sim, para a nossa tristeza, o nosso desenvolvimento é uma responsabilidade única nossa. Não é responsabilidade dos nossos pais, não é responsabilidade dos nossos professores, não é responsabilidade do governo. Sim, eu, Flora, acabei de dizer isso. Ou seja, se nós quisermos nos desenvolver, tudo começa conosco e é nossa responsabilidade fazer esse plano e levá-lo até ao fim, ou seja, até a fase da ação, até a fase do resultado. Então, hoje eu vou falar deste desenvolvimento em 3 vertentes. A primeira que é na língua, a segunda é na realização de cursos e a terceira é na questão da expressão e apresentação. Portanto, vou pedir-vos que fiquem aí, acompanhem o vídeo até o final e para todos aqueles que estão a gostar do vídeo, melhor falando, todos aqueles que já são da casa, que estão a gostar do vídeo, eu vou pedir-vos para deixar ficar um like. Todos aqueles que são novos neste canal, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de subscrever-se, pois só assim ele cresce. Quando trago-vos aqui o desenvolvimento no âmbito das línguas e o seu impacto na nossa carreira profissional, eu vou também subdividir em pequenos pedaços para melhor percepção. Vamos começar pela comunicação a diversos níveis. Eu recordo-me que recentemente fiz uma enquete no Instagram
que era para perceber mais ou menos, ou melhor, como eu disse, um dos objetivos era perceber melhor até onde os meus seguidores tinham domínio ou não da língua inglesa. Isso porque por vezes eu faço publicações em inglês e eu queria estar mais atenta ao fator quantas pessoas conseguem perceber aquilo que eu estou a publicar, porque é muito interessante. Não importa estar a falar com as paredes. E o outro fator era mesmo tentar perceber também até onde os meus queridos seguidores, os meus queridos amigos que estão todos no Instagram, tinham domínio dessa língua que é, digamos, mundialmente usada para garantir uma comunicação eficaz, ou seja, para garantir que todos nós possamos nos entender. Como vocês sabem, a língua é uma coisa muito importante. Eu escuto muita gente a dizer assim, olha, mas o inglês não é nossa língua. E também sei de países que não tem muita, digamos, não tem muita apreciação pela utilização dessa língua, porque supostamente não, porque não é a língua, se calhar, nativa daquele país, porque é uma língua que veio à base da colonização e etc, etc, etc. Mas eu, Flor, minha opinião super, super pessoal, não estou aqui a falar em nome de... Não venho aqui, ou seja, não estou a falar em nome da minha família, não estou a falar em nome de nenhuma empresa, de nenhuma associação, é uma opinião muito pessoal. Não adianta chorar pelo leite derramado. Se eu neste momento estou a falar em português, queiramos ou não aceitar isso, foi fruto de uma colonização. Então não adianta para mim hoje, uma pessoa falante de língua portuguesa, dizer-me que eu não posso aprender inglês ou não faz questão de aprender inglês porque é uma língua que advém, ou seja, que chega até a nós, que chega até a determinados povos através da colonização. Para mim isso é chorar pelo leite derramado e vou explicar já a seguir por que eu acho isso. Quando trago-vos aqui a vertente da comunicação em diversos níveis, o que eu quero trazer ou seja, o que eu quero chamar é a vossa atenção para um fator muito importante que eu acredito que não só eu, mas também muitos de vós possam estar a passar por essa mesma situação, que é fazer parte de empresas que têm pessoas de diferentes proveniências. Tem pessoas de Zimbábue, tem pessoas de Estados Unidos, tem pessoas de Malawi, tem pessoas da França, tem pessoas da Argélia e assim por diante. Tem pessoas até Itália, reticências. No entanto, se vocês forem anotar, a língua que se usa nesse âmbito tem sido normalmente o inglês. Ou seja, se eu, Flor, não tentar aprender essa língua, que na minha opinião, mais uma vez, pessoal, é a língua que é mais usada para fazer esse intercâmbio dentro das empresas, esse intercâmbio dentro dos negócios, eu vou ficar para trás. Eu vou ficar para trás. Como é que eu vou ficar para trás? Nos dois pontos que eu vou mencionar a seguir. Oportunidade de emprego, oportunidade de formações. Como eu mencionei antes, o sucesso acontece quando a oportunidade chega e encontra-nos preparados. Eu tenho uma oportunidade de emprego para ir trabalhar numa multinacional. No entanto, eu, Flor, how are you? Não sei o que quer dizer. Complicado. Ok? Acho que vocês já entenderam. Oportunidade de formações. Muitas das vezes, eu não sei para as outras áreas, mas para a minha área, por exemplo, que para quem não sabe é a área da IT, né? Ou TI, dependendo da língua, tecnologias de informação. Na minha área, uma coisa muito comum é que as formações, vou ter a ousadia de dizer que 90% das vezes vem em inglês. O que significa que se tu não tens o mínimo possível de domínio dessa língua, mínimo para médio, né? Muito provavelmente tu não vais conseguir fazer muitas, mas muitas formações mesmo. Então, a pergunta é,
vale a pena eu não aprender essa língua porque acho que se calhar é uma língua de colonização, vale a pena eu não aprender essa língua pura e simplesmente porque acho que não faz diferença para mim. Nesse último ponto, se acho que não faz diferença para mim, porque o meu trabalho não exige comunicação em língua estrangeira. Vamos supor que eu esteja a fazer uma viagem. Vamos supor que esteja a conhecer pessoas novas provenientes de outros países. Tu és artista, né? És cantor, és pintor e por algum motivo o Shakespeare estivesse aqui. Como é que havias de te comunicar com ele? É uma pergunta que eu acho que todos deviam reconsiderar e, quer dizer, responder e reconsiderar a possibilidade de não chorar pelo leite derramado, mas sim concentrar-se em desenvolver capacidades linguísticas nesta, permita-me a redundância, nesta língua, né? E há quem pode estar a dizer, não, mais flor, mais tempo, mais dinheiro. Excelentíssimos, caríssimos, ilustres. Tempo e dinheiro são duas coisas que sempre vão faltar. Desde o dia do vosso nascimento até o dia da vossa morte. Tempo e dinheiro são dois recursos que sempre vão faltar. Portanto, planeiem e tomem uma ação. Good? Ok. O desenvolvimento no âmbito dos cursos, ou seja, formações, o que eu queria trazer-vos aqui não é nada mais, nada menos do que identificarem áreas, né, dentro das vossas áreas de trabalho, identificarem pontos em que talvez vocês precisem melhorar e tentar perceber se existem por aí cursos disponíveis para essa área. Vou dar um exemplo para quem quer fazer, para quem trabalha com decoração, make-up para as meninas, né? Decoração. Meninas não, ok. Não vamos colocar as coisas nessa vertente porque hoje em dia temos a tal da igualdade de direito, igualdade de tudo, ou seja, todos podem fazer tudo. Então, estão a decorrer muitos cursos nessa pandemia de maquiagem, cursos de decoração, cursos de culinária, etc. Dentro das áreas de decoração de interiores, uma coisa que eu vi interessante é que estão a decorrer cursos de decoração ecológica. Uau! Quão interessante isto é! Dentro das diversas outras áreas. Ou seja, em suma, procurem perceber quais são os pontos que vocês têm, pontos fracos, ou então pontos que vocês queiram dar mais ênfase ainda, ganhar mais conhecimento ainda. E invistam algum dinheiro nisso. Sim, eu disse investir dinheiro. Invistam dinheiro, invistam primeiramente tempo a tentarem perceber quais são as plataformas. No meu caso, uma das plataformas que eu mais conheço ou que eu tenho mais domínio é a Udemy ou Udemy, dependendo de qual é a leitura correta, que tem lá muitos cursos disponíveis para a minha área e tantas outras áreas. Eu já fiz cursos de algumas outras áreas nesta mesma plataforma e invistam dinheiro, né? Tem cursos gratuitos, tem cursos que não são gratuitos, os que não forem gratuitos que vocês precisarem fazer. Se a vossa empresa tem possibilidade de pagar, sentem com os vossos gestores, coloquem a possibilidade, expliquem por que vocês precisam desse curso, expliquem até onde esse curso traria vantagens no... Como é que eu posso dizer? Melhor me expressando. Até onde esse curso traria vantagens no exercer das vossas atividades, certo? Então, se tem dinheiro, podem, façam por vocês mesmos. Se não tem, tentem procurar investidores. Pode ser por via da vossa empresa, pode ser por via de algum familiar próximo, etc. E por último, mas não menos importante, apresentação e expressão, ou seja, o expressar-se. Essa é a parte em que eu levo porrada também. Essa é a parte em que neste momento acho que eu estou a falar para vocês, mas ao mesmo tempo também estou a falar para mim. Falo da questão da expressão. Muitas das vezes as pessoas têm a tendência de, dependendo do ambiente em que estiverem envolvidas, não dar muita atenção à apresentação que
que elas têm, né? A forma como vestem-se, a forma como se apresentam. Não estou a falar necessariamente da questão de pôr um salto alto e ir ao escritório. Ainda que seja, vamos lá, fazes entregas de mimos, bolos, fazes venda de artigos de mercearia. Como é que vocês se apresentam diante dos vossos clientes? Como é que vocês se apresentam no vosso escritório? Isso também faz muita diferença no desenvolvimento da vossa carreira. Pode parecer uma coisa fútil e, como eu disse, sucesso da carreira não fala necessariamente de aquisição, ou seja, do alcançar de cargos maiores. Não falo necessariamente do sucesso, de ser aquela pessoa famosa que todo mundo conhece. Estou a falar do bem fazer, estou a falar do adquirir conhecimento e neste caso estou a falar de ser uma pessoa que apresenta-se devidamente. Então, por mais que não estejas lá, por mais que não alcances níveis, etc., faz diferença para ti, para a forma como tu próprio te olhas, para a forma como tu próprio tens confiança nas coisas em que tu vais fazer. Isso já está comprovado pelos que estudam questões de psicologia, efeitos psicológicos das nossas ações, da nossa aparência, etc, etc. Está comprovado. Não sou eu, Flor, que estou a falar neste momento, né? Já não é opinião minha pessoal, é opinião de profissionais. E a questão do bem expressar-se, bem, não custa nada aprendermos a falar o bom português. Aprendermos a falar o bom português. Muitas das vezes não damos muita importância a isso. O importante é falar, o importante é a pessoa entender, o importante... percebeste o que eu quis dizer? Não. Temos que parar com esse comportamento, temos que abrandar, né, essa forma de agir e tentar aprender palavras novas, tentar ler livros, isso ajuda muito. Eu sempre ouvi isso, né, que ler livros ajuda muito a fazer com que a pessoa aprenda a expressar-se melhor. Antes eu não acreditava porque pouco lia, quase que não lia livros, mas hoje em dia eu consigo perceber que realmente faz muita diferença ler livros para aprender a expressar-se melhor. E eu já vi mesmo, pessoas perderem oportunidades de emprego, pessoas perderem oportunidades de promoção, pura e simplesmente porque a apresentação, ou seja, não tinham o fator boa apresentação e bom expressar-se. Então, é muito importante perceber até onde nós podemos sair da linguagem formal para a linguagem informal, até onde nós podemos, ou seja, até que nível nós podemos ter uma comunicação informal com aqueles que estão, sejam os nossos superiores hierárquicos, sejam os nossos clientes e por aí em diante. Isto é tudo que eu tinha para vocês hoje. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com os vossos, porque mais uma vez só assim este canal cresce, e também porque estarão a partilhar um conteúdo que vocês acharam interessante com os vossos. Por que não partilhar? Por que guardar o conhecimento só para nós? E acima de tudo, não se esqueçam, o processo do desenvolvimento só para quando nós morremos. Tchau, tchau, até a próxima!